Se você é aposentado ou pensionista e reside no exterior, aqui no nosso exemplo, no Reino Unido, você pode estar pagando imposto de renda retido na fonte a mais, está pagando um valor maior. Por quê? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a alíquota de 25% retida na fonte de pensionistas e aposentados, seja do INSS, seja de regime próprio, da União ou dos estados, e até mesmo de entidade privada de previdência complementar. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês aí dessa decisão. Na prática, vou mostrar aqui um caso real, a gente já está tendo algumas liminares, juízes já vêm ajustando ali essa tributação para a tabela progressiva e eu vou te mostrar aqui na prática, então, o quanto que você pode economizar aí e, claro, restituir ainda os últimos 5 anos. Tudo bem? Então vamos para a tela aqui do meu computador e a gente vai explicar um pouquinho, então, como que funciona. Aqui eu estou falando para quem vive no Reino Unido, que é a quarta maior comunidade de brasileiros no exterior, segundo dados oficiais do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. A maior comunidade vive nos Estados Unidos, depois Portugal, Paraguai e a quarta, Reino Unido. Então, segundo os últimos dados, aproximadamente 220 mil brasileiros vivendo no Reino Unido. Desses, claro que tem uma porcentagem que são pessoas que recebem suas aposentadorias ou pensão de fonte brasileira, do INSS, enfim, e está vivendo no exterior. O que o INSS faz? Eu vou trazer aqui um caso real para vocês verificarem. Aqui a gente só ocultou os dados aqui por uma questão de privacidade, tá? Mas aqui, por exemplo, quando a pessoa reside no exterior, aqui é um caso de Portugal. Então você consegue ver aqui, a pessoa recebe 5 mil e pouco, 5 mil mais especificamente, 5.708,85 e paga aqui ó, de imposto de renda no exterior 1.427,21, que corresponde, se a gente fizer o cálculo aqui, 5.708,85 menos 25%, dá 1.427. Então o INSS cobra aí 25% de imposto de renda retido na fonte do valor bruto, sem nenhum tipo de dedução. Neste exemplo aqui, se a gente aplicasse a tabela progressiva, veja só quanto esse segurado pagaria de imposto de renda. Eu vou colocar aqui para vocês a nossa calculadora, que inclusive a gente está disponibilizando para que você faça lá o seu cálculo. Deixa eu só ver aqui onde que eu encontro, peraí. Calculadora. Já coloco na tela aí para vocês. Aqui, tá aqui a nossa calculadora, tá lá no nosso blog. Você consegue então simular também. Vamos simular aqui quanto que ele estaria pagando se fosse aplicada a tabela progressiva. Deixa eu colocar aqui a nossa calculadora. Essa daqui, ó, vai aparecer um pouquinho aqui em cima aqui, mas se vocês entrarem lá no nosso blog, vocês têm acesso a essa calculadora. Então deixa eu colocar aqui o valor que segurado 5.708, 5.708 e 85. A tabela progressiva é a atual, a partir de fevereiro de 2024, então estou colocando os dados aqui. A idade, esse segurado ele tem 65 anos, mais de 65, um dependente, não paga pensão alimentícia e contribuição previdenciária também não tem porque é do INSS. Vamos gerar aqui, olha, vou colocar aqui, calcular imposto de renda. Você já está vendo aí em cima que o imposto devido seria de 160,85. Inclusive, o nosso sistema aqui gera o PDF, tá? Então, se você quiser fazer o seu cálculo para você verificar quanto você pagaria se você estivesse no Brasil aplicando a tabela progressiva, você entra lá, coloca os dados e aí gera um PDF ali para você ter esta informação. Esse segurado, então, estaria pagando 165. Percebe que olha a diferença que dá, né? A gente está falando do INSS, hoje desconta 1.427,21, mas se fosse aplicada a tabela progressiva, ele pagaria, deixa eu voltar aqui, 160,85. Então, menos 160,85.
ele está pagando R$ 1.266,36 a mais, né, com essa tributação que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, se você quiser calcular, entra lá no nosso blog, também lá no nosso blog vai ter o WhatsApp de contato do nosso escritório, se você quiser ter informação sobre como que funciona o processo. Inclusive, nesse caso, a gente já conseguiu uma liminar. Vou trazer aqui para vocês, só tirei aqui o nome do autor, uma questão de privacidade, mas saiu ontem essa liminar e eu vou trazer aqui para vocês. Então o juiz colocou aqui, trata-se de uma ação submetida ao procedimento do juizado contra a União, em qual se pretende a declaração de ausência de previsão legal para a cobrança de imposto de renda sobre proventos de brasileiros residentes no exterior, bem como a repetição de indébito tributário. A parte autora sustenta que, para tanto que pelo fato de residir no exterior, tem sido descontado 25%, que é o que a gente já tinha falado no início do vídeo. Aqui o juiz coloca com a inicial vieram os documentos, a gente pediu a concessão de tutela de evidência, né, porque tem precedente vinculante, e o juiz deu, então, a liminar. Ele colocou assiste razão à parte autora. Colocou assiste razão à parte autora e deu a liminar. Ele colocou os autos. O caso dos autos permite a utilização da tutela de evidência, pois as alegações de fato podem ser comprovadas apenas documentalmente, e há tese firmada e julgamento de casos repetitivos. Aí ele coloca aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que foi no tema 1174, e aí ele diz aqui, na hipótese em análise, a prova de que a parte autora reside no exterior, que a gente juntou a documentação, juntamos também esse extrato demonstrando que está descontando 25% de R na fonte, e o juiz deferiu pelo exposto, defiro o pedido de tutela de evidência para cessar a retenção de 25% de imposto de renda retido na fonte e aplicar a tabela de alíquotas progressivas nos termos do artigo 6º, inciso 15 da Lei 7713 de 88. Aqui ele pediu para oficiar o órgão o INSS e confiro força de ofício a essa decisão e também intimou a Fazenda Nacional no prazo de 20 dias para contestar a ação. Então, gente, a gente está falando de um segurado que estava sendo descontado R$ 1.427,21 e agora, com a aplicação da tabela progressiva, ele vai ser descontado apenas R$ 160,85 porque ele é maior de 65 anos. Uma outra dúvida também, então olha só, para você que está aí no exterior, né, se você está pagando esse tributo, 25% retido na fonte, essa decisão do Supremo, que foi julgado de maneira unânime, todos os ministros declararam inconstitucional essa cobrança, você tem condições de buscar aí, então, o ajuste da tributação. Em alguns casos pode gerar isenção total, depende do valor do benefício, quanto que vem sendo descontado, da idade da pessoa, se tem dependente, então tem que fazer os cálculos ali. Ou mesmo se não conseguir a isenção total, você pode pagar bem menos, né? Nesse caso a gente viu de 1.000 e pouco passou para 160. Uma diferença aqui de R$ 1.266 a mais que a pessoa está pagando de tributo que foi declarado inconstitucional. Ah, então, se você aí mora no Reino Unido, recebe de fonte brasileira, entre em contato com a gente que a gente vai te orientar então como que funciona o processo. Uma outra dúvida também que surge bastante, né? A gente atendendo aí, e tem brasileiro no mundo inteiro, a gente está atendendo gente Austrália, Reino Unido, Portugal, Japão. Então, muito legal, e o nosso escritório é especializado nesse tipo de cobrança, inclusive depois joga aí no Google, se você quiser ter acesso, informações sobre o nosso escritório, joga Lollobrigida Advocacia no Google, você consegue ver as nossas avaliações, o blog, o site, todas as nossas informações. Bom, uma outra dúvida também que surge bastante é o seguinte, mas eu acho que no meu caso vai ser aplicado a alíquota de 27,5%, porque a minha renda é superior, né? A gente tem casos também, principalmente de servidor público, quem se aposentou, por exemplo, pelo regime jurídico único da União, né? Servidor federal se aposentou, então, pelo regime próprio da União. Vou trazer um caso real aqui para vocês verem, porque as pessoas confundem, porque mesmo a alíquota de 27,5% com as deduções, resulta sempre em valor menor. Todos os casos que a gente está fazendo aqui no escritório resulta em um valor menor de tributo, comparado a 25% do valor bruto, porque a diferença
É porque 25% é cobrado do valor bruto sem nenhum tipo de dedução. Já quando aplica a alíquota de 27,5%, você tem todas as deduções possíveis, né, por idade, dependente, outras deduções, por exemplo, contribuição previdenciária, que deduz também. Vou trazer um exemplo aqui e você já vai entender. Principalmente, a gente tem casos de professor universitário, engenheiro, pessoas que ganham, né, têm uma aposentadoria com um valor maior. Eu vou trazer aqui um caso real e você já vai entender como que funciona. Aqui eu estou com um contra-cheque de um segurado, a gente também aqui só tirou as informações sensíveis por uma questão de privacidade. Esse segurado ele se aposentou como engenheiro aqui de uma situação federal aqui, e ele tem, olha só, vou colocar aqui na tela para vocês verem. O valor bruto, né, que ele recebe é R$ 17.114,76. Quanto que a União retém de imposto de renda retido na fonte? 25% desse valor, R$ 4.278,69, tá? Porque esse segurado reside no exterior. Então, o que ela faz? Ela pega o valor bruto, então aqui nesse caso aqui, 17.114,76 e cobra os 25%, menos 25%. Tá vendo aqui, nesse olerite, 4.278,69. Nesse exemplo aqui, vai ser aplicada a alíquota de 27,5%, tá? Mas ainda assim vai resultar em um benefício muito mais, né, um imposto de renda muito mais vantajoso. Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar na nossa calculadora os parâmetros, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente está falando de 17.000. Aqui, copiar aqui. Passou o parâmetro. 17.114,76. Tabela progressiva atual, a partir de 2 de 2024. Aqui tem as 3 tabelas progressivas, né, que a gente tem ali de abril de 2015 a abril de 2023, que tem a dedução, um valor diferente. Depois a gente tem de maio de 2023 a janeiro de 2024. Depois de fevereiro de 2024 até a data atual. Tá? Então eu vou colocar aqui a data atual. Esse segurado ele tem mais de 65 anos de idade, então 65 anos ou mais, e também tem um dependente. Pensão alimentícia não paga, no caso dele a gente tem a contribuição previdenciária que você consegue ver aqui, R$ 1.428,29. Então deixa eu colocar aqui e entra na parte de dedução, R$ 1.428,29. Vamos colocar aqui calcular IRF. Olha só, tá vendo aí na tela? O imposto devido seria de R$ 2.842,05, mesmo sendo aplicado a alíquota de 27,5%. Por quê? Porque você tem as parcelas a deduzir, que nos 25 não entra as deduções, tá? Então, só para explicar aqui rapidamente como que você faz o cálculo, então, tem o imposto de renda, então total de vencimentos 17.000, você abate ali, né, da base de cálculo o valor da contribuição previdenciária, então menos 1.400 e pouco. Número de dependentes com base na tabela progressiva atual, o valor a abater é de 189,59, pensão alimentícia não paga, e a dedução por idade atual é de 1.903,98. Então você pega do valor bruto, faz as deduções, né, 17.000 menos 1.400 e pouco da contribuição previdenciária, menos 189,59 da contribuição por dependente, depois 1.903 a dedução por idade. Então a base de cálculo será 13.592,90. Olha, esse valor, se você pegar a tabela progressiva, né, colocar aqui para vocês verem a tabela progressiva, estaria dentro da faixa, né, acima de 4.600 e aqui para vocês. Ó, acima de 4.664 está dentro da tabela de 27,5. Porém, a gente vai ter a parcela a deduzir, além das deduções, tá? Então, a base de cálculo 13.592,90, tirando as deduções, vezes 27,5, que é a alíquota aplicada, menos a parcela a deduzir dessa alíquota, tá? Então, a parcela a deduzir da alíquota de 27,5 é 896, a parcela atual. A gente tem um tributo, então, de 2.842,04.
A nossa tabela aqui da calculadora foi feita aí com base certinho nas tabelas, então você consegue ver. Percebe que esse segurado, então, ó, ele está pagando R$ 4.278,69, mas se fosse aplicada a tabela progressiva, R$ 4.268,69 menos R$ 2.842,05. Dá uma diferença de R$ 1.426,64, mesmo sendo aplicada a alíquota de 27,5%. Por causa das deduções, o valor ainda fica menor. Então, se você é aposentado e recebe um valor maior, porque você é aposentado do regime próprio, ainda assim é possível que, com o ajuste da tabela progressiva, você pague menos em relação ao seu imposto de renda retido na fonte. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você tenha entendido. Se você conhece ou se você está passando por essa situação, sofre ali os descontos, entre em contato com o nosso escritório que a gente vai te dar toda a orientação em relação a como que funciona o processo. Se você conhece alguém que pode estar nessa situação, que é aposentado ou pensionista e reside no exterior e sofre essa retenção de 25% do valor bruto, envie esse vídeo para essa pessoa que vai ser muito útil, você vai fazer ela economizar dinheiro e ela não vai pagar aí tributo indevido que foi declarado inconstitucional. Tudo bem? Espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo. Se não é inscrito aqui no nosso canal, considere se inscrever. A gente vai estar trazendo sempre atualizações sobre esse assunto e qualquer assunto que seja de interesse aí de aposentados e pensionistas que estão morando no exterior. Tudo bem? Ficou com alguma dúvida, né? Se você ficou com alguma dúvida, algum ponto que eu não abordei, deixa aqui nos comentários que dentro do possível a gente vai te responder. Eu fico por aqui, fortíssimo abraço, até o próximo vídeo ou até a próxima live.